Olá pessoal, estamos de volta nessa segunda aula. Nosso objetivo é trazer um pouco mais de prática, tá? Então, coloquei aqui raciocínio lógico em ação, estratégias, padrões e desafios matemáticos. Então, nós vamos estar interessados na resolução de problemas para as séries do terceiro ao quinto ano do ensino fundamental 1. Então, eu fiz uma seleção de questões de Olimpíadas, como a OBMEP Mirim e a Olimpíada Canguru, né? Especificamente os níveis E e P da Canguru. E também coloquei algumas do nível 1 da OBMEP, certo? Nessa aula, as questões e problemas que resolveremos, elas contemplam essas duas habilidades da BNCC, que são habilidades do quarto e do quinto ano do ensino fundamental 1, tá? Que são as seguintes habilidades: resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. Concluir por meio de investigações que a relação de igualdade existente entre dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um mesmo número, para construir a noção de equivalência. Certo? Então vamos lá. Nosso primeiro problema aqui é uma questão da OBMEP de 2013, do nível 1, e ela apresenta a seguinte situação. Caetano fez 5 cartões, cada um com uma letra na frente e um número atrás. As letras formam a palavra OBMEP e os números são 1, 2, 3, 4 e 5. Observe os quadrinhos e responda: qual é o número atrás do cartão com a letra M? Então, no primeiro quadrinho nós temos a soma desses números é 6. Então, as letras aí, O, B e E, são dos cartões cuja soma é 6. A soma desses números é 8. Então, a soma dos cartões O e P resulta em 8. E observando os números dados, nós podemos concluir desse segundo quadrinho que os cartões com as letras O e P devem apresentar os números 5 e 3, que é a única possibilidade, né, com esses números de a soma ser 8, tá? Então, nós obtemos que O vale 5 e P vale 3, ou P vale 5 e O vale 3. Então, ocorre uma dessas duas possibilidades. Aí, vamos analisar o primeiro quadrinho, então. A gente tem que O, B e E vai dar 6, né? Resulta em 6. Já usamos o 5 e o 3, né? Mas note que aparece aqui o cartão com a letra O novamente. Então, se o O for 5, significaria que os cartões com as letras B e E, a soma, né, desses números resultaria em 1, para que o total fosse 6. Isso não pode acontecer, porque a gente não tem aí cartão com número 0, né? Então, a gente pode descartar esse primeiro caso aqui do cartão O apresentar o número 5, tá? Logo, a gente tem que o P vale 5 e o O vale 3. Então, se o O vale 3, significa que os cartões com B e E tem que resultar, a soma deles, né, tem que resultar em 3. Então, significa que nós temos B igual a 1 e E igual a 2, ou B igual a 2 e E igual a 1. Acontece um desses dois casos, certo? Mas aí, repare, se o P é 5, o O é 3, o B e o E podem ser 1 ou 2, né, respectivamente,
Então, significa que o único número que não apareceu aqui foi o 4, que corresponde à única letra também que não apareceu aqui, ou seja, a letra M. Então, a gente chega no desejado, né, que é encontrar qual número é atrás do cartão com a letra M. Então, concluímos que M é 4. Portanto, letra D dessa questão. Beleza? Bom, então vamos seguindo, né? Essa questão é da Canguru de 2021, nível P. E ela diz o seguinte: os cartões 2, 3, 4, 5 e 6 são colocados em duas caixas. A soma dos números dos cartões em uma caixa é igual à soma dos números dos cartões da outra caixa. Qual é o número do cartão que foi colocado junto com o cartão do número 4? Então, a gente tem aqui duas caixas. Eu vou fazer esse desenhozinho aqui para representar cada caixa. Mas note que ele fala sobre a soma, né, dos números dos cartões de cada caixa ser igual, né? A soma dos cartões de uma caixa ser igual à soma dos cartões de outra caixa. Então, significa que se eu somar todos esses números e dividir por 2, a gente vai encontrar quanto tem que ser essa soma. E aí a gente vai saber dispor os cartões em cada caixa. Então, vamos lá, ó. 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. Então, 2 mais 3, 5. 5 e 5, 10. 4 mais 6, 10. Então, a gente tem um total de 20. Então, se a soma de todos os números, né, dos cartões resulta em 20, é porque a soma dos cartões de cada caixa vai ter que ser 10. Então, eu vou ter 10 na primeira caixa e 10 na segunda caixa. Então, vamos supor que a gente coloca o número 4 aqui. Então, o número que vai acompanhar o cartão de número 4 vai ser o cartão de número que somado com 4 resulta em 10. E esse número é o 6, dados os cartões que nós temos aqui. A gente tem que o 6 é o número que vai acompanhar o cartão de número 4. Logo, a alternativa D. Beleza? Bom, então, continuando, nosso próximo problema é da UBMEP de 2014, nível 1, que diz o seguinte: na figura, o número 7 ocupa a casa central. É possível colocar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, um em cada uma das casas restantes, de modo que a soma dos números na horizontal seja igual à soma dos números na vertical. Então, qual é essa soma? Reparem que ao somar os números na vertical com os números da horizontal, a gente vai ter que essa soma é exatamente a soma dos números de 1 até 6, perdão, de 1 até 8, 9 e o 7 duas vezes, porque o 7 ele aparece tanto na casa central aqui da soma da vertical, quanto da soma na horizontal. Então, o valor que a gente quer encontrar, né, é exatamente a metade da soma de todos esses números mais duas vezes o 7. Então, vamos calcular, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 7 mais 8 mais 9. E aí, novamente, repetir aqui o 7 duas vezes, porque ele vai aparecer duas vezes nessa soma, né? Tanto na vertical como na horizontal, tá?
Para facilitar aqui a conta, eu vou somar aqui os extremos. 1 e 9 vai dar 10. 2 com 8 vai dar 10 também. Então, 10 mais 10. 3 com 7, 10. Então, mais 10. 4 e 6, 10 também. E aí, a gente vai ter 5 mais 7, por fim, que é 12. Ou seja, nós temos aí 4 vezes 10, mais 12. Que resulta em 40 mais 12, ou seja, 52. Então, a soma dos números que estão na vertical com os números que estão na horizontal resulta em 52. Como a gente quer que essas somas, né, sejam iguais, a gente efetua a divisão de 52 por 2, pela metade. Então, 52 dividido por 2 vai nos dar resultado 26, portanto, a soma é 26. A alternativa é. Beleza? Bom, essa próxima questão, ela segue a ideia bem parecida das duas anteriores. A gente também vai usar essa estratégia de somar, né, os números dados e encontrar aí o valor para saber quanto que a gente tem que ajustar para que cada soma seja igual a outra. Então vamos lá, é uma questão da Canguru de 2021, nível E, e nos diz que, na figura, os 7 cartões têm 2 números cada um, sendo que um deles está de cabeça para baixo. A professora quer girar um dos cartões trocando seus números de posição, de tal forma que a soma dos números na linha de cima seja igual à soma dos números da linha de baixo. Então, qual cartão ela deve girar? Então, se a gente reparar aqui, os números da linha de cima são 7, 5, 4, 2, 8, 3 e 2. E os da linha de baixo é 4, 3, 5, 5, 7, 7 e 4. Então, vamos somar esses números da linha de cima. Então, nós temos aqui 7, 5, 12, 12 e 4, 16, 2 e 8, 10, então 26, mais 5, 31. Então, a linha de cima resulta em 31. Agora, vamos ver a soma dos números da linha de baixo. Vamos somar todos esses números aqui. 4 e 3, 7, 5 e 5, 10, então 17, 17 mais 14 vai dar 31, mais 4, 35. Então, reparem que a diferença entre os números da linha de cima com os números da linha de baixo é de 4. Então, se a gente quer igualar essas somas, a gente precisa, então, dividir essa diferença, né? Ou seja, adicionar 2 na linha de cima e retirar 2 na linha de baixo. Agora, notem que o último cartão, ele é formado exatamente por 2 e 4. E ao inverter esse cartão, a gente vai estar adicionando 2 na soma de cima, tá? Então, ela vai passar a ser 33. E a soma de baixo, a gente vai retirar 2, né? Então, ela vai passar a ser 33 também. E aí, a gente vai ter que as somas de cada uma das linhas vai ser 33, portanto, vão ser iguais. Então, o cartão que a gente precisa girar é exatamente o último cartão aqui, que é o cartão da letra G. Portanto, a alternativa é. Tá bem? Bom, então vamos seguindo ao nosso próximo problema, que é da Canguru de 2025, nível E. Maria vai preencher as figuras abaixo com os números 1
2, 3, 4, 5 e 7. O número em cada círculo deve ser igual à soma dos números nos dois quadrados que estão ligados a ele. Qual número Maria deve colocar no círculo cinza? Então, eu repeti aqui, né, a figura da questão para a gente analisar as possibilidades, tá? Notamos o seguinte, no primeiro quadradinho já temos o 6. Então, afirmo que nesse segundo quadradinho tem que ser o 1. Isso porque o maior número aqui que a gente tem é o 7. E o círculo, ele deve ser igual, né? O número que tiver no círculo, ele deve ser igual à soma dos números dos quadrados ligados a ele. Então, se eu colocar qualquer número diferente de 1 nesse quadrado, a soma com 6 já vai resultar em um número maior do que 7. E a gente não tem números maiores que 7 aqui. Então, obrigatoriamente, o 1 deve ficar nesse quadrado e o 7 no círculo. Tá? Aí, vamos lá. A gente já usou, então, o 1 e o 7. Beleza. Então, vamos testar aqui agora, ó. Se a gente coloca o 2 nesse próximo quadrado, no círculo cinza, nós vamos ter 3. Aqui é a soma dos quadrados, né, dos números dos quadrados ligados a ele. E aí, resta pra gente, então, o número 4 e o número 5. Só que se eu coloco 4 aqui, a soma vai dar 6, e o 6 já foi usado. Se eu coloco 5 aqui, a soma vai dar 7, e o 7 também já foi utilizado. Então, esse caso não pode acontecer, eu não posso colocar o 2 ali no terceiro quadradinho, logo não deve ser o 3 no círculo cinza. Aí vamos lá, vamos ao próximo caso. Então já sabemos que o 1 e o 7 ocupam esses espaços. E aí vamos considerar agora que no quadradinho, no próximo quadradinho, a gente coloque o 3. 1 mais 3, 4. Então, aqui no círculo cinza deve ser o 4. E aí nós temos, então, os números 5 e 2. Como o do círculo tem que ser a soma dos números que aparecerem nos quadrados, a gente vai ter que o 2 aparece no quadrado e o 5 no círculo, certo? E nesse caso, ó, tudo se encaixa perfeitamente. Logo, 4 é o número que aparece no círculo cinza. Mas por que os outros dão errado? Vamos ver? Então, vamos lá, ó. Já sabemos que aqui é o 7 e o 1. Eu só coloco o 4 nesse próximo quadrado. No círculo vai ser 5. E a gente tem aqui para os últimos dois espaços os números 2 e 3. Mas 4 mais 2 dá 6 e o 6 já foi utilizado. Assim como 4 mais 3 dá 7, que também já foi utilizado. Então, esse caso não pode ocorrer. Por fim, a outra possibilidade seria colocar o 5 nesse próximo quadrado. E aí, no círculo cinza, resultaria em 6. Também impossível, pois o 6 já foi utilizado. Logo, tem que ser esse caso aqui, né, onde o 4 ele fica no círculo cinza. Tá bem? Vamos lá. Essa questão é de 2021, da Canguru de 2021, nível E. Questão 19. Os números de 1 a 9 são escritos na tabela ao lado, com um número em cada quadrado. A soma de todos os pares de números vizinhos são indicados pelas chaves. Qual número deve estar escrito no quadrado cinza? Então, vamos lá, ó. Nos primeiros dois quadradinhos, nós temos que a soma é 15. Então, quais são os números de 1 a 9 cuja soma resulta em 15? Então, a gente vai ter aqui o 9 mais 6 e o 8 mais 7. Aí, vamos lá, ó. Vamos testar o 8 e o 7.
Então, se eu coloco 8 aqui e o 7 no segundo quadradinho, repare que nos próximos dois quadradinhos, eu vou ter o 7 mais algum número que tem que resultar em 7. E esse número deve ser o 0. Só que eu não posso usar o 0 porque a gente está considerando os números de 1 a 9. Então, não pode ser o 8 e o 7. Logo, tem que ser o 9 e o 6. Então, vamos colocar 9 e 6 nessa ordem. Por que nessa ordem? Porque reparem, se eu colocar o 6 primeiro e o 9 depois, a soma dos próximos dois quadrados tem que ser 7. E aí o 9 já passaria de 7. Então, obrigatoriamente tem que ser 9 e 6. E aí, como a soma dos próximos dois quadradinhos tem que ser 7, a gente conclui que aqui tem que ser 1, tá? Os seguintes tem que ser resultar em 3, logo o próximo número é 2. E aí, agora a gente quer o número que somado com 2 resulte em 9. Esse número é o 7. Tá? A gente acaba de descobrir, então, que o quadrado cinza deve ter o número 7. E só para concluir, nós teríamos aqui que o próximo número é o 8, né? Então, agora a gente tem aí o caso 8 e 7 para resultar em 15. O próximo tem que ser o número que somado com 8 resulte em 11. Então, 3, 5, né? Pois 3 e 5 é 8. E, por fim, o 4 para somar com 5 e resultar em 9. Então, nós temos aqui que o número do quadradinho cinza é o número 7. Portanto, alternativa D. Bom, então vamos seguindo. Essa questão agora da Canguru de 2024, nível E. Cartões numerados de 1 a 7 foram colocados dentro de 4 anéis que se sobrepõem, como mostrado. A soma dos números dos cartões em cada anel é igual a 10. Qual é o número do cartão com um ponto de interrogação? Então, vamos lá. Se os cartões que aparecem nesse primeiro anel resultam em 10, então, esse cartão aqui deve ser 4, né? Porque 4 é o número que somado com 6 resulta em 10. Pelo mesmo argumento, no último anel, ó, esse cartão aqui deve conter o 7. Aí agora vamos analisar, então, os anéis centrais, tá? Então, esses dois cartões aqui do anel central da esquerda, somado com 4, tem que resultar em 10. Então, significa que a soma deles dois deve ser 6. Já os dois cartões aqui desse outro anel, a soma deles com o 7 deve ser 10. Logo, a soma desses dois cartões deve ser 3. Tá bem? Então, reparem que a gente tem os números 1, 2 e 5 para dispor nesses 3 espaços. Para formar o 3, temos que colocar, então, o 1 e o 2. Para formar o 6, nós temos que colocar o 5 e o 1. O que significa, então, que o cartão central, né, o da interrogação, deve ser o número 1, porque é o cartão que vai ser comum aos dois anéis centrais. Ele vai estar aí na interseção dos anéis. Então, a gente descobre que no lugar da interrogação deve ser o cartão de número 1. E aí, aqui na esquerda deve ser o 5 e aqui o 2. Portanto, a alternativa A. Beleza? Bom, até aqui, todas as questões nós resolvemos apenas usando conhecimento sobre números e propriedades operatórias dos números, especificamente a adição, né? Essa próxima questão é uma questão que, para um nível mais avançado, nível 1, por exemplo, a gente poderia resolver utilizando um argumento algébrico. Mas para o nível A, é interessante que a gente siga uma solução, né, mais intuitiva, mais visual, né? Porque embora os problemas anteriores, intuitivamente, a gente esteja falando da noção de equivalência, de equação,
são argumentos que, essencialmente, é o desenvolvimento do pensamento aritmético, né? Quando a gente pensa assim, qual número somado com 4 resulta em 10? Então, um aluno de terceiro ao quinto ano, ele vai testar e vai falar, esse número é o 6, tá? Eu vou resolver das duas formas, mas é interessante que para o estudante nessa faixa de ensino, a gente usa sempre soluções mais visuais, até com materiais concretos, se possível, certo? Então, questão 24 da Canguru de 2022, nível E. No tabuleiro ao lado, as cores escondem números e cores iguais escondem números iguais. Ao lado de cada linha está escrita a soma dos números escondidos naquela linha. Qual é o número escondido no quadrado preto? Então vamos lá, ó. Note que aqui na primeira linha a gente tem 2 quadradinhos cinzas claro e um quadradinho cinza médio. Na última linha a gente tem um quadradinho cinza claro e 2 quadradinhos cinza médio. E na terceira linha a gente tem um quadradinho de cada cor, né? Como a gente quer descobrir o preto, quadrado preto, qual número está escondido no quadrado preto, se a gente descobrir qual é a soma, né? Ou os números que estão escondidos nos quadrados cinza claro e cinza médio, a gente vai, consequentemente, descobrir qual é o número escondido no quadrado preto, tá? Então, vamos olhar para a primeira e para a segunda linha. Se a gente soma 34 com 26, 34 mais 26, a gente vai estar somando, então, os dois números aqui escondidos no quadrado cinza com o número escondido no quadrado cinza aqui embaixo. Então, a gente vai ter 3 vezes o número escondido no quadrado cinza. Vou representar cinza claro. Vou representar esse quadradinho cinza claro para o quadradinho assim, sem cor. Mais um quadradinho cinza médio da linha de cima e 2 quadradinhos cinza médio da linha de baixo, da última linha. O que significa que a gente vai ter 3 vezes esse número aí escondido no quadrado cinza. Eu vou usar aqui a cor cinza. Beleza? 34 mais 26 é 60. Então, significa que o triplo da soma dos números escondidos no quadrado branco, ou cinza claro, com o cinza médio é 60. Então, a soma dos números escondidos aí nessas duas cores é 60 dividido por 3. Então, a gente obtém o seguinte, ó, quadradinho cinza claro mais o quadradinho cinza médio deve ser 20. É o 60 dividido por 3. E aí agora, olhando para a linha do meio, né? A gente tem exatamente que a soma dos números escondidos nessas cores é o número do quadrado cinza médio, do quadradinho cinza claro, branco, com o preto. E aí isso dá resultado em 32. Ou seja, o quadradinho preto, ele deve ser o 32 menos a soma desses outros quadrados de cores branco e cinza média, ou seja, 20. Então, 32 menos 20 é 12, portanto, letra D. Beleza? Bem, se fosse para uma turma de um nível mais avançado, a gente poderia simplesmente atribuir letras, né, para cada cor e resolver. Então, vou resolver agora seguindo o argumento algébrico.
aqui. Vamos lá, ó. Vamos supor que esse quadradinho cinza médio é o x, o branco y e o preto é o z, que é o que a gente quer encontrar. Então, a gente vai ter o quê? Da primeira linha, x mais 2y resulta em 34. Da última linha, nós temos 2x mais y, que é igual a 26. E a outra equação, obtida pela linha do meio, seria x mais y mais z igual a 32. Então, se eu somar aqui essas duas equações, a gente vai obter o quê? 2x mais x, 3x. 2y mais y, 3y. 34 mais 26, que é igual a 34 mais 26. Do lado esquerdo, a gente pode pôr o 3 em evidência. Aqui é um fator comum, né? As duas parcelas. Então, fatorando aí, nós obtemos 3x mais y, 3 vezes x mais y, que é igual a 60. Isolando x mais y, nós obtemos 60 dividido por 3, que é 20. E aí, nós encontramos exatamente essa parte aqui da soma, né? Então, substituindo aqui, nós obtemos que 20 mais z resulta em 32, ou seja, z é igual a 32 menos 20. Portanto, z é igual a 12. Nossa próxima questão é da segunda OBMAP Mirim, a segunda fase, né, dessa OBMAP, a questão 9. Mariana escreveu em seu caderno todos os números de 2000 a 2023, incluindo esses dois números. Quantas vezes Mariana escreveu o algarismo zero? Então, ó, notem que o algarismo zero ele pode aparecer na unidade, como 2020, 2010. Pode aparecer na ordem da dezena, como 2023. Pode aparecer na ordem da centena e na ordem da centena, né? 2000, 2015, enfim. Então, vamos contar cada um desses casos. Então, na unidade. Na unidade, a gente vai ter o 2000, o 2010 e o 2020. Certo? O próximo seria o 2030, mas a gente para no 2023. Então, a gente tem aí 3 vezes. Agora, quantas vezes ele aparece na dezena? Então, na dezena, a gente tem o 2000, do 2001 até o 2009, ou seja, a gente tem 9 aí, né? E só, porque depois vai vir o 2010 e segue do 2010 até o 2020, né? O 1 ou o 2 na dezena. Então, a gente vai ter aqui, do 2001 até o 2009, são 9 vezes, mais o 2000, 10 vezes. Agora, na centena. Na centena, nós temos novamente o 2000, do 2001 ao 2009,
E, na verdade, do 2001 ao 2023, né? Todos eles aparecem na ordem das... O zero aparece na ordem das centenas. Então, do 1 até o 2023, a gente tem 23 vezes, mais o 2000, 24 vezes. O que totaliza um total de 3, mais 10, mais 24. Ou seja, 37 vezes. Portanto, a alternativa é. Bom, pessoal, a partir de agora, eu separei questões que são da UBMEP nível 1, né? Então, são questões um pouquinho mais elaboradas, tá? Mas que eu acredito que para um estudante que esteja aí no finalzinho do ensino fundamental 1, né, no 5º ano, por exemplo, e já tem um pouquinho mais de maturidade, ele consegue resolver, tá bem? Então, essa daqui foi retirada da UBMEP de 2022, segunda fase. No tabuleiro, cada letra da palavra UBMEP representa um número inteiro de 1 a 5. Letras diferentes representam números diferentes. Além disso, cada número escrito na lateral do tabuleiro é a soma dos valores das letras da linha horizontal correspondente. Letra A, encontre o valor da letra O. B, encontre o valor da letra B. C, encontre o valor da letra M. E D, qual é a letra que representa o número 5. Tá? Então, nós temos aqui esse tabuleiro, né? E aí, aqui na primeira linha, nós temos a letra O, né? Então, está sendo representado aqui os mesmos números, né? Já que cada letra representa um número. E aí, como nessa primeira linha eu só tenho a letra O, significa que eu estou somando o mesmo número e essa soma está resultando em 4, tá? Ou seja, a letra O representa um número cujo quádruplo dele é 4. Então, qual é o número que multiplicado por 4 resulta em 4, né? Lembrando que cada letra representa um número inteiro de 1 a 5. Então, a gente só pode ter que, nessa primeira linha, o O está representando o número 1. Então, a gente já conclui aqui, aqui a letra A. Nós vamos obter que O vale 1. Tá bem? Bom, aí vamos analisar agora a segunda linha. Na segunda linha a gente tem B, B, B e O. A gente já sabe que o número representado pela letra O é o 1. Então, significa que 3 vezes o número que está sendo representado pela letra B, mais 1, resulta em 7, tá? Então, 3 vezes o número representado pela letra B tem que ser 6. Ou seja, é o número cujo triplo desse número é 6, né? Então, qual é o número que multiplicado por 3 resulta em 6? Esse número é 2. Então, B vale 2. Tá? E aí, agora a gente tem aí a terceira e a quarta linha. Só que note que na terceira e na quarta linha a gente já tem a mistura aí, né, das outras letras M, E e P. Então, vamos olhar o seguinte, ó. Da terceira linha, a gente tem que o número representado pela letra M, mais o número representado pela letra E, mais os números representados pela letra B e O, essa adição resulta em 10. E da quarta linha, nós temos que E mais P mais B mais O resulta em 12. A gente já sabe
que a letra O vale 1 e B vale 2. Então, significa que a soma desses dois números aqui vai ser 3. Então, ó, B mais O vale 3. Então, o que a gente ganha com isso? Ó? Que a soma do número representado pela letra M com o número representado pela letra E tem que ser 7, né? Porque é o número que, somado com 3, vai resultar em 10. E também que o número representado pela letra E mais P vai ter que ser 9. Já que E mais P mais 3, né, resulta em 12. Beleza? E aí, quais são os números que a gente tem aqui, né? Cada letra da palavra representa um número inteiro de 1 a 5. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Nós já utilizamos o 1 e o 2. Então, as letras M, E e P, elas devem ser 3, 4 e 5, né? Aí, repare que M mais E resulta em 7. Dessas três opções de números que nós temos, os números cuja soma vão resultar em 7 é 3 e 4. Então, ó, 3 mais 4, eu sei que vai dar 7. Ou seja, a gente tem que M é 3 ou M é 4, né? E o E, ou é 3 ou é 4. E da outra linha, a gente tem que E mais P resulta em 9. Então, dessas opções que nós temos, E é 4 ou 5 e P é 4 ou 5. Certo? Mas notem que o E, ele está nestas duas adições. O que significa que a letra E só pode representar o número 4, porque é o número que aparece aí nessas duas adições. Então, disso, a gente conclui que a letra E representa o número 4. A letra M, consequentemente, vai ter que ser 3. E P vai representar o número 5. Certo? Então, com isso, a gente responde aqui os outros itens dessa questão. C pede o valor da letra M. Então, M é 3. E P P representa o número 5, né? Então, a letra aqui que representa o número 5 é P, tá? E, de fato, se a gente quiser verificar aqui se essas soluções elas são verdadeiras, né? A gente pode trocar o nosso tabuleiro aqui, as letras do tabuleiro, pelos valores que a gente encontrou. Então, fazendo isso, a gente obtém aqui que na primeira linha vai ser 1, 1 e 1, né? Porque o O a gente encontrou que vale 1. Na segunda linha, o B vale 2, então fica 2, 2, 1 e 2. Terceira linha, 3, 4, 2 e 1. E na última linha, 4, então P é 5, O é 1 e B é 2. E aí, verificando a soma das linhas, né, de cada linha, a gente tem o seguinte, né? 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 4. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. 5 e 2, 7. 3 mais 4, 7. 7 e 2, 9. Mais 1, 10. E por fim, 4 mais 5, 9. 9 mais 1, 10. Mais 2, 12. Então, de fato, aqui bateu certinho, né, com a soma dos valores dadas
dados nessa questão, tá bem? Bom, então, nessa próxima questão, que é da UBMEP de 2005, também nível 1, segunda fase, nós temos a seguinte situação. Pedrinho escreveu todos os números inteiros compreendidos entre 100 e 999, cuja soma dos algarismos é 12. Por exemplo, os números 129 e 750 aparecem entre os números escritos. Letra A. Quantos números escritos têm apenas 2 algarismos iguais? Então, a gente quer que seja um número com 2 algarismos iguais. Então, vamos começar pensando aqui no 1. No algarismo 1. Se eu repetir o algarismo 1, então eu vou ter aqui 1 e 1. Mas 1 mais 1 resulta em 2. Então, para a soma ser 12, significa que eu teria que colocar 10. Né? E a gente só tem os algarismos aí de 0 a 9. Se eu colocar o número 10, esse número ele vai passar a ser um número com 4 algarismos, porque seria 1, 1, 1, 0. Então, eu não posso repetir o algarismo 1, tá? A gente não pode ter esse caso. Vamos para o seguinte, para o 2. Então, se eu penso em repetir o número 2, vamos lá. 2 mais 2 resulta em 4. E para formar 12, a gente precisaria, então, colocar o algarismo 8. E aí eu tenho aqui a opção 2, 2, 8, é um número cuja soma dos algarismos resulta em 12, e é um número que está entre 100 e 999, tá? Eu tenho também o 2, 8, 2 e o 8, 2, 2. E todas essas opções satisfazem o que a gente quer, né? Os números aí estão compreendidos entre 100 e 999 e a soma é 12. Vamos pensar no 3. Repetir agora o algarismo 3. Então, se eu coloco 3 e 3, eu tenho que a soma é 6. Para formar 12, então eu preciso acrescentar o 6. Ou seja, são números do tipo 3, 3, 6 ou 3, 6, 3 ou ainda 6, 3, 3. Beleza? Vamos pensar agora no 4. 4 mais 4 resulta em 8. E aí, para formar 12, a gente precisaria repetir o 4 novamente. Ou seja, seria o número 444. Porém, a questão pede números escritos que têm apenas 2 algarismos iguais. E nesse caso, a gente tem 3 algarismos iguais. Então, esse caso, ele não pode ocorrer, né? A gente não vai considerar repetir o algarismo 4. 5, então. Vamos lá. 5 mais 5 resulta em 10. O que significa que o terceiro algarismo deve ser 2. E aí nós temos as opções 2, 5, 5, 5, 2, 5 e 5, 5, 2. Certo? Agora o 6. Vamos lá, se a gente repete
o algarismo 6, a gente tem 6 mais 6, 12, o que implica que o terceiro algarismo deve ser 0. Então, os números formados nesse caso vão ser 660, 660, 606, tá? Algarismo 7. Agora repare que, se a gente repete 2 vezes o algarismo 7, 7, 7 dá 14, que já passa de 12. Então, eu não posso usar o algarismo 7. Não posso repetir esse algarismo, tá? Isso vai acontecer também para o 8 e para o 9. Porque 8 e 8, 16, 9 e 9, 18, tá? Então, a gente não vai poder usar, nesse caso aqui, o 7, o 8 e o 9, tá bem? Então, quantos números nós temos aqui? 228, 282, 822, 336, 363, 633, o 255, 525, 552, 660, 606. Então, nós 11, né? 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 2, 11. Então, 11 números com apenas 2 algarismos iguais. Então, letra A, nossa resposta é 11. 11 números com apenas 2 algarismos iguais. Beleza? Certo? Então, continuando, vamos para a letra B. Quantos números escritos são formados por algarismos ímpares? Então, quais são os algarismos ímpares que nós temos? 1, 3, 5, 7 e 9. Tá bem? Então, a gente quer formar números com algarismos ímpares, cuja soma resulte em 12. Tá? Então, vamos analisar o seguinte. Se a gente pega os algarismos 1 e 3, tá? Então, 1 mais 3 resulta em 4. Isso aí significa que, para formar 12, a gente precisa colocar o 8 aqui. E 8 é par. Então, não podemos considerar esse caso, tá? Agora, 1 mais 5 vai resultar em 6. E aí, para formar o 12, a gente precisa colocar 6 aqui. Ou seja, também não é possível porque 6 é par. 1 mais 7. 1 mais 7, 8. Para 12, precisamos colocar, então, 4 como terceiro algarismo, que também é par, logo, não podemos usar. 1 mais 9, 10. Para 12, precisamos usar o 2, que também é par, certo? Agora, 3 mais 5 resulta em 8. Para 12, temos que colocar o 4. Três mais 7, 10. Para 12, 2, né? Então, também não é possível, pois 2 é par, tá? 3 mais 9, 12. Então, significa que a gente teria que usar o 0
também é par. 5 mais 7 agora, que já resulta em 12. Então, o terceiro algarismo deve ser 0 também. 5 e 9 já resulta em uma soma maior do que 12. Então, não podemos usar os algarismos 5 e 9 em um mesmo número, nesse caso aqui, tá? Assim como 7 e 9, que também vai passar de 12, tá bem? Então, note que, em todos os casos, quando a gente toma dois algarismos ímpares, obrigatoriamente o terceiro tem que ser par. Então, não é possível formar números apenas por algarismos ímpares, cuja soma resulte em 12. Tá certo? Bem, uma outra forma de argumentar, gente, nesse entender, é observar que, como 12 é par, é impossível escrevê-lo com 3 algarismos ímpares. Isso porque a soma de 3 números ímpares é sempre ímpar, tá? A gente pode mostrar isso da seguinte maneira. O número ímpar, ele é sempre da forma 2k mais 1, com k inteiro, né? Então, vamos pegar aqui um número ímpar, mais outro número ímpar, então 2n mais 1, mais um terceiro número ímpar. Então, 2m mais 1. Então, somando aqui esses 3 números, a gente tem o seguinte: 2k mais 2n mais 2m mais 1 mais 1 mais 1 resulta em 3. Ou posso também escrever da seguinte maneira: 2 mais 1. E aí eu tenho o fator 2 nas 4 primeiras parcelas. Então, eu posso fatorar, colocando o 2 em evidência. Aí nós temos 2 vezes k mais n mais m mais 1 mais 1. E aí essa soma aqui é um número inteiro, chamar de P. Então, nós obtemos que isso é 2P mais 1. Ou seja, é um número ímpar, tá? Então, em item B é impossível escrever um número de 3 algarismos ímpares cuja soma desses algarismos seja 12. Tá legal? Bom, gente, a gente chega então ao fim da nossa aula, tá? Trago aqui as referências utilizadas, tá? Todas as questões e problemas foram retiradas de provas anteriores da UBMEP e também da Olimpíada Canguru, tá? E eu utilizei também alguns materiais teóricos disponíveis no portal da UBMEP, tá? Então, a apostila de iniciação à aritmética e alguns módulos que vocês podem encontrar no portal da UBMEP, tá bem? Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!